Olá, sou Luiz Curvelo e estou trazendo aqui uma matéria assim terrível, né? Eu não queria trazer esse tipo de noticiário, mas a gente tem que alertar a nossa população, né? Estou aqui no site da Reuters, uma agência de investigação, de notícia internacional, que fez uma investigação sobre os campos de trabalho forçado na China, na cidade de Xinjiang, na China. Né? E a gente vai conhecer um pouquinho sobre o que é esses campos de trabalho forçado ou de, como o governo chinês diz, né, de reeducação. Muito bem. O país da China é um país que está balizado na doutrina política chamada socialismo, né? Como adepta às ideias de Karl Marx, que utilizaram da revolução do trabalhador, do proletariado para derrubar o império, nasceu então duas correntes no século passado, né? A República Liberal e a República Democrática, entre aspas, ditadura, né? E aí nasceu na China aí o PCC, né, que é o Partido Comunista Chinês, contrário aos direitos de muitos cidadãos, né? Foi remodelado, matou muitas milhões de pessoas, né? E nos últimos tempos eles têm aplicado aí, pelo menos nos últimos 10 anos, uma política contra uma minoria religiosa e étnica conhecida como os uigures, né, que são de religião muçulmana. Né? Então nós vamos conhecer um pouquinho sobre essa questão envolvendo os uigures. Acompanhe comigo aí, ó. Então você tem aí ó, o desenho que a Reuters fez aí da espécie do gulag, né? Que seria os campos de concentração, campos de trabalho, de reeducação, né? E o que acontece nesses campos, né? Olha só, vamos ver aqui, ó. Vai ver na barbaridade, ó. Transformando o deserto em campos de detenção. A China é acusada de encarcerar centenas de milhares de muçulmanos em campo de detenção que surgem das areias do deserto de Xinjiang. Ó. Então, continuando aqui, aí tem uma informação, né, falando sobre Xinjiang, e aí você já tem aí ó, um dos campos de trabalho forçado aí, ou de reeducação, como a China gosta de dizer, né, na cidade de Xinjiang, aí no deserto. Ó. Então, esse é o campo aí, ó, que está em relevo. Aí você tem os muros, né? E você tem ali, ó, a torre da guarda, ó. Então são torres, aí você vê ali, são construídas em quadrado e geralmente tem 4 torres, né? Onde ninguém pode fugir, é como se fosse uma penitenciária, né? E aí você tem o mapa aí, ó. Então presta atenção aí no mapa, ó. Você tem todo o território da China, Xinjiang aí, ó, fica lá na parte noroeste, né? Tem a capital Urumqi e faz divisa com a Rússia, Cazaquistão, Quirguistão, Afeganistão e você tem ali próximo ali o Paquistão, né? E um pouco longe a Índia no sul de Xinjiang. Então nessa região de Xinjiang aí que está em relevo aí uma espécie de um vermelho, de um marrom, é onde mora essa etnia chamada os uigures. Né? E eles são pessoas que, desde 1949, eles conclamavam essa região como uma região com outro nome. Né? E o Partido Comunista Chinês viu isso como um extremismo. Né? E com o tempo eles começaram a fazer algumas políticas para acabar com o que eles chamam, entre aspas, de extremismo. Então essas políticas
elas foram implantadas por Xi Jinping, o atual presidente chinês, desde 2014, que é para, como ele fala em discursos secretos, confrontar o separatismo, né, que é essa ideia de separar uma região do território da China, eles chamam isso de separatismo, e extremismo, porque o socialismo ele é ateu, né? A única religião que é adepta no Estado socialista é o Estado, o próprio Estado. Tanto é que o Xi Jinping ele é adorado como uma espécie de uma divindade pelo povo chinês, né? E o extremismo. Então eles deturpam as coisas, fazem uma releitura das ideias de Marx e cometem essas atrocidades aí contra essa minoria. Ó. Então olha que interessante, ó. Você vê aí que essas instalações elas foram feitas aí há centenas, tá? Você tem relatório aí de muitas que existiam, estavam sob investigação e deixaram de funcionar e foram construídas outras maiores em pouco tempo, né, gastando-se assim milhões de dólares, tá? Então você tem aí a foto mais ou menos de um, ó, vem, né, os prédios, as construções, todas essas barbaridades aí que estão sendo aí documentadas, tá? Você tem a Reuters, você tem a própria Organização dos Direitos Humanos já denunciou China, ok? Você tem aí uma polícia do Estado ali funcionando ali naquela região de Xinjiang, né? E é interessante que essa região há algumas décadas atrás, ela era basicamente de moradores da etnia dos uigures, né? E aí uma espécie de uma raça ariana chinesa passou a morar ali sobre a rege do que a gente pode dizer, o imperador Xi Jinping, né? Então eles invadiram aquele lugar, foi colocado um governador ligado ao Partido Comunista Chinês e ele então vem investindo aí na construção nos desertos de Xinjiang dessas fortificações, dessas penitenciárias, desses centros de reeducação, né, que a gente pode chamar aí daquilo que era usado contra os judeus, tanto na Rússia como na Europa, né, centros de concentração, onde existe relatos de trabalho forçado, você tem relato de lavagem cerebral, os muçulmanos são proibidos de orar, de fazer o jejum do Ramadã. Tá? Eu sou cristão, mas isso é uma barbárie. Se em pleno 2023 existir, isso é uma barbárie. Isso é uma vergonha para o cidadão do mundo moderno. As nações precisam de fazer alguma coisa. Você precisa de ter esse conhecimento. As mulheres, elas são esterilizadas à força, contra a vontade delas, como uma política para diminuir a existência desse povo nessa região, né? É só crimes contra os direitos humanos, mas você não vê ninguém. Pelo menos aqui no Brasil, o ministro Sidney Almeida não fez nenhuma declaração contra esse governo, né? Até porque o governo chinês gasta milhões e milhões de dólares para dizer que isso é desinformação, que isso é mentira, que esse tipo de coisa não acontece, né? Como o que acontecia lá na Alemanha, né? Eles matavam os judeus e aí quando a mídia internacional ia lá na Alemanha, eles forçavam os judeus a fingirem que estava tudo bem, né? A mostrar um sorrisinho e tal, que era uma propaganda, né? Uma forma de enganar a opinião pública internacional. Então você tem aí, ó,
trabalhadores caminham ao longo da cerca perimetral, né, de um desses centros aí, ó, lugar assim praticamente impenetrável, né? Você tem a planta e isso foi feito uma investigação com satélites, tá? E descobriu como é que funcionam os prédios, né? Você vê que é toda uma estrutura, os blocos aí são enquadrados, né? Onde moram aí o pessoal. E você tem doutrinação intensa, né? Os muçulmanos são forçados a aderir às ideias do Xi Jinping e do Partido Comunista Chinês. Né? E aí a China veio fazer algumas explicações, né? Mas você tem documentos, né? Você tem um arquivo aqui dos direitos humanos aí com 26 pessoas que relataram o que eles passaram ali, né? Então muitos se suicidaram, um verdadeiro genocídio contra essa minoria religiosa ali na China, né? Estão sendo massacrados e as nações continuam comprando da China. Né? Lamentável isso. Então eu trouxe esse vídeo aí para você ter um conhecimento sobre esse povo, né? Ore por esse povo, porque eles precisam da providência divina para que eles não venham ser dizimados, ok? Eles têm os seus direitos tirados, não podem ter mais de 3 filhos, né? E como esse povo desde o início não aderia aos ditames do Partido Comunista Chinês, muitas famílias tinham mais de 3 filhos, né? Então o governo implantou forçosamente a esterilização das mulheres uigures. Né? Muitas são estupradas, né? Nesse documento aqui você tem relatos de estupros que são cometidos aí contra os uigures. Né? É um verdadeiro genocídio desse povo. Tá? Triste saber que existe isso. Eu sou Luiz Curvelo, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até lá.